queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mesa de Família com o tema Maternidade e Equilíbrio. Eu sou Caroline Kindler, advogada, especialista em Direito das Famílias e Sucessões e mãe de uma menina linda de quase 3 anos de idade. E assim como muitas de vocês mães, ainda luta para dormir a noite toda. Hoje temos um episódio especial que vai mexer com os nossos corações maternos, especialmente os que estão cansados da batalha noturna pelo sono dos pequenos. Nossa convidada de hoje é uma mulher incrível que se tornou um verdadeiro farol de esperança para muitas mães que tentam equilibrar a maternidade e o autocuidado, mesmo sem dormir. Ela está lançando um novo produto inovador focado no sono do bebê, que promete ajudar os pequenos a terem noites de sono mais tranquilas, mas também nos ajudar, como mães, a recuperarmos um pouco do tão sonhado sono. Em nome de todas as mães que se desdobram entre o trabalho e o cuidado dos filhos, estou aqui honrada, Michelle, em te receber hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga. Eu que estou honrada em receber esse convite, né? A gente que tem uma sintonia tão grande. Nos tornamos mães juntas, né? Estou muito feliz com o teu convite. Adorei o tema do podcast e me incluo nisso. Espero ajudar hoje, então. A honra é minha em te ter aqui, Mi. E vamos lá, eu quero conhecer esse teu produto. Fala um pouco como surgiu a ideia e no que pode me ajudar também. Porque eu até hoje eu não durmo, a dona Eva não dorme a noite inteira ainda. Ela tem alguns despertares. Ao longo do tempo da idade isso foi diminuindo. No começo era de hora em hora, depois passaram para 3 despertares no meio da madrugada. E agora a gente tá em às vezes nenhum, mas é loteria. Se ela dormiu 20 noites a noite inteira, nesses quase 3 anos de idade, foi muito. Então traga aí essa luz no fim do túnel para nós mamães. Amiga, e na verdade, o que acontece, tá? Eu trabalhei, estudei muito sono antes, na gravidez. Mas na gravidez tu sabe muito bem que a gente estuda e não tem a prática, então tu não consegue praticar aquilo que tu estudou na gravidez numa totalidade, porque tu não conhece o que tu vai viver, né? Eu li uns 3 livros, mas não... A gente tá lá com o bebê, aquela situação, principalmente no puerpério, e eu me vi isso, eu não sei se tu lembras, mas eu tive um puerpério bem pesado com a Helena, eu tive um baby blues, que muitas mães têm na gravidez, que é aquela queda hormonal que nós temos logo que ganhamos pós-parto, né? E o meu foi forte, eu tive por 30 dias. E eu digo que nesses 30 dias eu não dormi, como a maioria das mães no primeiro mês de um bebê, né? E foi ali que o Pablo é uma pessoa, meu marido, né? Pra quem não conhece, mas o Pablo, ele também estuda comigo, ele é um parceirão da maternidade. E a gente começou a estudar sobre sono para ajudar a rotina da família e nós voltarmos a dormir, principalmente que eu tava com aquela sensação horrorosa de puerpério, baby blues, sem dormir, cansada, enfim. Mas ali a gente só estudou para aplicar na Helena, né? Eu fui aprender mesmo no sono a fazer a Helena dormir com 3 meses. E com 3 meses eu consegui botar a pequenininha a dormir 12 horas seguidas. Nossa, que sonho! Eu acho que a gente até conversou na época sobre isso, né? Mas, enfim, eu demorei um pouco, foram 3 meses, mas consegui essa façanha. Mas ali, até então, né, eu estudava sobre o sono, eu pensava assim, eu só consegui fazer ela dormir, talvez seja até dela, né? Utilizei as práticas daquilo que eu aprendi, a gente pegou muito conteúdo de fora, porque nós buscávamos o conteúdo base dos principais cursos de sono e o Pablo puxava de fora alguns ou livros, artigos e íamos aplicando com a Helena e deu certo. Só que, como tu sabes, com 7 meses eu engravidei do Augusto. Então eu estava numa segunda gestação, mais do que nunca eu ia precisar dormir para ter vida. Ali sim eu comecei a estudar sobre sono. Eu preciso que o meu próximo bebê durma desde que nasça, ou até com 3 meses com certeza, e que a Helena continue dormindo. Então ali eu e o Pablo, a gente realmente começou a estudar muito sobre sono. E o Augusto nasceu, e o Augusto dormiu desde que nasceu a noite toda. Então eu pensei ali, né, eu e o Pablo assim,
Não, a gente realmente tem uma técnica que funciona. As técnicas que nós aplicamos funcionam tanto para um bebê que está aprendendo a dormir já com uma associação, porque foi com 3 meses, quanto para um bebê que nasceu. E nisso, paralelo a isso, o Pablo começou a estudar sobre inteligência artificial e mercado digital em si, né? Então, um dia o Pablo veio em mim e disse assim: Michele, olha só, eu consigo treinar uma inteligência artificial com qualquer conteúdo que tu quiseres. Eu ensino ela, literalmente eu ensino ela com o que tu quiseres de conteúdo ou sobre alguma prática, e nós conseguimos montar algo, por exemplo, um guia interativo, algo assim, que pode ajudar, por exemplo, uma mãe, né? Né? Por exemplo, a Carol, que né, nem pensa em ter outro filho, porque ela ainda está na expectativa de dormir uma noite inteira. E eu já estava estudando sobre sono, então a gente, não, só um pouquinho. Então, o que me fez falta na maternidade, eu não sei se fez para ti no início, eu não tinha tempo de estudar. Eu estudava de madrugada, eu estudava com a Helena mamando, eu estudava quando eu tinha alguma folga entre trabalho, eu não tinha tempo de pegar um livro. Tu não tem mais tempo como tu tinha antes de pegar um livro ou olhar aquelas videoaulas gigantes, né? Mas eu fiz. Só que é maçante, então tu deixa de te fazer várias coisas que tu poderia para estudar, né? Que nem no teu caso também, tu estuda bastante. O que me fazia falta? Algo que eu pesquisasse interativo e que me respondesse. Não ficasse procurando em diversas fontes. Ou ficar buscando videoaulas gigantes, olhando vídeos, mas ao mesmo tempo que me desse um conteúdo bom. Um conteúdo com um embasamento científico, um conteúdo que funcione. Não uma balelinha que tu procura no Google ou no ChatGPT. Algo que realmente fosse pontual e que aquilo que eu apliquei nos meus filhos e deu certo. E que tu esperava, talvez, talvez teu caminho tivesse sido mais curto, para tu não teria demorado tanto tempo estudando, não teria que ter ido tão fundo se tivesse algo mais prático. E eu sempre gostei de compartilhar a minha maternidade no Instagram, assim, que nem tu. Então, eu sempre tive essa questão, assim, de gostar de ajudar. E eu gosto muito de ser mãe. Eu gostei de ser mãe. Eu digo até que, tu sabe, se eu fosse mais nova, eu acho que eu seria daquelas famílias numerosas. Porque hoje, se não fosse o meu cansaço e o meu trabalho, eu já teria outro. Então, assim como eu gosto de ser mãe, eu quero que as mães gostem da maternidade. E o sono, eu percebo que é um dos pontos que fazem uma mãe até deixar de ser mãe novamente. Exato. De ter um segundo filho ou até de ser mãe. Tem meninas, mulheres, que ouvem tanto falar que não dorme depois que vira mãe, né? Que deixam de ser mãe. Ser mãe em função do sono, da importância do sono. O sono é importante. Sim, porque sem uma noite de sono em paz, tranquila, no outro dia o teu rendimento, a cabeça não funciona, o corpo não funciona, é tudo muito mais penoso, né? Às vezes tu acaba tendo que recorrer a uma medicação para tu conseguires acordar, porque tu teve um sono interrompido, tu não consegue entrar naquele sono profundo, né? Se ele é interrompido a cada 2, 3 horas. Então eu passei por isso, passo até hoje, e às vezes... Por sorte, a Eva dorme, que é bem uma loteria, por sorte do destino. Só que eu já estou tão programada a acordar que mesmo que ela não acorde, eu acordo. E a exaustão materna é o que eu percebo, assim, que é um dos pontos que mais afetam as mães hoje e afeta a procriação. Então, eu sempre quis influenciar não só a maternidade, mas a ser mãe, a continuar sendo mãe, a procriação em si, que é o que Deus espera da gente também, né? Eu acredito que isso seja um propósito, eu sei que tu tá já alinhada nisso, mas então o que
eu pensei assim, meu Deus, eu tenho algo aqui que é inovador no Brasil, e é o primeiro no Brasil. Que uma mãe vai estar lá amamentando, ou no auge do sufoco da madrugada, sem saber o que fazer, ou naquele momento que tu acordou, e ela só vai fazer uma pergunta. Nossa, me veio um filme na cabeça agora das madrugadas, hein, claro. Ela vai pegar assim, eu preciso tirar uma associação de cama compartilhada, como é que eu faço? E ela não vai ter que ver uma aula completa, ela vai conversar no WhatsApp. É como se fosse uma Michelle ali. Uma Michelle ali. 24 horas por dia. Olha, já passei por isso, eu estudei muito bem isso, eu sei como resolver isso. E é literalmente algo que tem o meu rosto mesmo. Por quê? Porque eu compartilhei ali as minhas experiências. Então, as minhas experiências estão em forma de áudio. Tem a opção de ler, porque às vezes tu não consegue ouvir áudio, que o bebê tá dormindo, né? Ou tá mamando, ou tá naquele momento que tu quer que ele durma. Mas também tem escrito, em áudio ou escrito. Então tem literalmente a minha cara ali. Da Michelle para a mãe que está assistindo, sabe? Então a gente viu essa possibilidade de criar algo que ajude, não só como muitos produtos por aí, um e-book ou uma videoaula gigantesca, não, vai no ponto que a mãe precisa, sabe? E no sono, né, que eu vejo hoje, vou te falar, amiga, porque como eu estou estudando isso, né, eu me tornei uma especialista em sono com todo o estudo que eu tive, eu busquei as fontes dos melhores cursos de sono, porque eu acredito que tu sempre tem que buscar o material fonte, né, tu não tem que... De onde veio, por que isso, e inclusive estou estudando neurociência na PUC, de tão gostoso que é esse tema para mim, nas horas vagas, ou que seja, eu faço os bebês dormirem e eu não durmo, né? Mas é porque os teus bebês ainda dormem cedo, né? A minha vai dormir, eu só tenho uma alternativa. Eu faço a minha leiturinha, o meu devocional noturno e vou dormir, porque já são 11 e pouca da noite, senão eu não durmo. Eu não. Como a gente colocou o hábito deles dormirem cedo, foi quando nós estudamos e continuamos estudando e trabalhando, né? Só que agora eu vou ter que me policiar para eu dormir cedo também, parar um pouco. Fazer a higiene do sono em mim também, né? Mas que eu percebo, como eu estou estudando há muito tempo sobre isso, né? E eu vejo, além das notícias e dos estudos que saem sobre sono, nós vivemos uma epidemia do sono infantil hoje, amiga. Não é só a Eva que não dorme, tá? A maioria das crianças não dorme, porque o que acontece? Por exemplo, eu vou te dar um dado. Um bebê, uma criança, tá? Ela tem que fazer uma soneca, o ideal para o desenvolvimento dela, que ela faça uma soneca até os 6 anos. Tem crianças com 3 anos que já não fazem mais soneca. E a soneca, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança, para que ela não tenha um efeito vulcânico, para que ela chegue no final do dia e tenha vontade de dormir. Não o contrário que os pais pensam. Vai dormir de tarde, depois não vai estar dormindo de noite, né? E então a gente vive hoje uma epidemia do sono e uma epidemia de mães exaustas, e por isso cada vez menos mães e menos irmãos para os filhos, porque realmente uma mãe que não dorme, ela não vai querer ter outro. É muito puxado, afeta a família, afeta o casamento, afeta o trabalho, afeta tudo. O sono hoje do bebê, eu diria na maternidade que ele é um pilar muito grande. Por isso que eu iniciei no projeto Acalma a Mãe com o sono do bebê, porque eu acho assim que primeiro de tudo o bebê dorme, eu durmo, assim eu consigo fazer o resto. Foi por isso que eu comecei com isso, assim. Sobra tempo para olhar para os outros pilares, né? Porque a gente é mãe, a gente trabalha, né? Eu, por exemplo, sou advogada, a Michelle é bancária, então a gente tem que olhar. E além disso, somos mulheres e temos que olhar um pouco para nós, né? Para as nossas necessidades. E como atender também as nossas necessidades pessoais, estando com o sono e tendo, porque primeiro a gente cumpre o que é a obrigação, é o trabalho, é o cuidado com os filhos, daí quando sobra a gente olha um pouquinho para as outras coisas. E exaustas é complicadíssimo, né? Não tem como. E o casamento afeta muito, né? Porque
tu não tem um tempo para namorar, tu não tem um tempo, muitas famílias fazem a cama compartilhada, então dificulta a questão. A cama compartilhada, eu vou te falar que ela dificulta vários pontos do sono do bebê. Não só o casamento, que é um dos que mais afetam, né? Porque é difícil mesmo. Como é que tu vai namorar com um bebê no meio ou em outro lugar? Muda a rotina do casal. E tu não tem tempo para ver um filme, para jantar. Tem mãe que não consegue tomar um banho, principalmente no primeiro ano do bebê. Tem mãe que não consegue lavar o cabelo, tomar um banho, não consegue fazer nada. Tem que comer com o bebê no colo, né? Então, é importantíssimo, assim, tu teres uma rotina que inclua o sono da criança. E tu te adaptares a rotina do bebê. Isso parece gritante para quem tinha uma vida independente como eu e tu, mas a maternidade ela vem para te transformar. E se ela não te transformou ainda, tem algo errado. Não, transformou. Nossa, nem dá para comparar a mesma pessoa, né? Então, a maternidade é isso, né? E nós, principalmente nos 3 primeiros anos da criança, sim, temos que nos adaptar à rotina do bebê. Porque ela funcionando, a nossa vida funciona. Talvez tu vai ter que mudar alguns hábitos. Por exemplo, os meus filhos, eu começo uma rotina às 6h30 de janta, banho e cama, para que até 8 horas eles estejam dormindo. Sim, isso afeta a minha rotina, que gostava de olhar uma televisão, que gostava de fazer um happy hour, que gostava... Sim, eu tenho que me privar de algumas coisas daquele horário. Porém, depois das 8, eu posso jantar com calma, eu posso tomar um banho, eu posso lavar meu cabelo, eu posso trabalhar, eu posso olhar uma série no Netflix. Muda a minha rotina, mas eu tenho mais tempo. Dá pra fazer tudo no mesmo dia, dá pra cuidar do corpo, da mente e do espírito. Sim. Eu, na verdade, eu meio que me vejo assim, ó, todos os dias, cada dia parece que eu tenho que abrir mão de uma coisinha, se algo da rotina da Eva, porque ela tá com uma frequência agora de sono completamente. Parece que quando eu me organizo pra trabalhar mais cedo, ela acorda cedo. Se eu não marco nada, daí ela pega e vai até 10 horas dormindo e eu, poxa vida, eu não organizei, eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo. E é bem isso, ela que tá mandando em mim agora na rotina com a questão do sono está bem complicada. Na verdade, amiga, o que acontece, né? Porque quando tu estuda, assim, a mente da criança, ela não é difícil, tá? Ela tem um padrão, pode ser o Augusto e a Helena, eles são bebês muito diferentes. Tá? E a Helena, eu criei associações no início, e a associação, quando ela é criada, o que eu percebo, tá? E pelo que eu já vi de estudos, é mais difícil que tu vai tirando associações, só que elas podem voltar. O bebê que não teve associações criadas, tu pode até fazer um dia de cama compartilhada que ele não vai criar aquilo como um hábito. O bebê que já teve um dia uma cama compartilhada, ele tem, então tu tem que ter cuidado para não cair na tentação quando tu tá tirando. Mas as crianças, elas podem não ser iguais, até porque nós não somos, mas na rotina do sono, no sono noturno, ele tem um padrão e tem técnicas sim que funcionam. Eu não sei, claro, se é isso somente com a Eva, mas o que acontece? Por exemplo, assim, se um bebê ele não tem hora para comer certinho, no caso dela deve ter, né? Não tem hora para dormir, ele não sabe se ele vai dormir, ele não sabe se ele vai comer. Então, qual é a reação dele? Ele nunca sabe o que vai acontecer com ele, porque a criança, o bebê, ele precisa de previsibilidade para tudo. Para que depois ele crie isso na vida dele como um hábito da vida, entendeu? É comprovado, tá? Tem um estudo, tem mais de um estudo, muitos estudos que comprovam que o sono do bebê, ele vai afetar pro resto da tua vida e pode sim transformar em insônia. Ai, tu nunca ouviu de uma mãe assim, ai, mas vocês dormiam depois da novela? Tinha barulho, tinha não sei o que tão bem. Daí tu vai ver, tem que tomar melatonina pra dormir. Precisa disso. Tá bem, tá vivo, né? A gente ouve sobrevive. Tá vivo, tá sabe bem, dormir sozinho. Tá saudável, tá não sei o que, sim, tá. Mas às vezes sofre de insônia, toma melatonina, não consegue dormir cedo, acorda cedo. Enfim, o sono, ele tem estudos que comprovam isso, que o sono da criança, o sono do bebê principalmente, ele pode afetar pro resto da vida.
a importância que tem da gente trabalhar o sono enquanto eles são pequenininhos, sabe? E isso e vários outros transtornos que podem dar de questão de emocional, de crianças mais ativas, agitadas, às vezes não, às vezes elas só estão cansadas. Elas cortisol, não estão, né? O cortisol sobe muito e ela não cria melatonina. Agora, né, que eu ando falando muito sobre sono no meu Instagram, tem muitas mães me mandando que as bebês já estão tomando melatonina. Nossa, por indicação de médico. Então, não precisa, ele cria naturalmente, só que ele tem que estar. O pico de melatonina, ele acontece por volta das 10, 11 da noite. A criança ela tem que estar em sono profundo nesse horário para ela ter maior absorção dessa melatonina. Senão depois o cortisol fica vindo na madrugada. E o sono profundo é depois de 2 ou 3 horas? Então é por volta, não tem mas então o ideal é que ela esteja dormindo até as 8, porque ela vai ter aquele sono que ainda é leve, para daí às 11 horas ela esteja, por volta das 10, 11 horas ela esteja em sono profundo. Ah, mas o bebê dorme a noite inteira mesmo, Michele? A grande verdade é que um bebê não dorme uma noite inteira, tá? Ele tem despertares naturais, tá? É natural que um bebê tenha despertares. Só que ele tem que aprender a autonomia para que ele sozinho volte a dormir. A gente não dorme uma noite inteira um sono profundo. Só que a gente já acorda e dorme de novo sem nem perceber. O bebê, ele precisa aprender isso. O sono, ele é um hábito e o hábito a gente ensina, né? Eu preciso muito, então, dessa tua ferramenta, porque a Eva acorda e ela me chama e tem que ser a mamãe. Tem que ser a mamãe pra fazer dormir. Vai lá a mamãe pra cama da Eva. Eu já comprei aquelas camas montessorianas de casal, porque era aquelas menorzinhas, daí eu ficava toda torta tentando dormir. O papai até vai, assim, e ela, não, papai, não é a mamãe. Aí vai a mãe lá. Mas tu sabe que até a cama, né, amiga? Mas é engraçado isso, porque eu também botei cama Montessori pra Helena, porque lá no início eu não tinha toda a bagagem que eu tenho agora, né? Mas até 3 anos é recomendado berço, exatamente porque a cama Montessori, ela foi criada meio que para fazer uma cama compartilhada no quarto do bebê. Aí eu só estimulo ela, depois vou pro meu quarto, né? Mas ela, quando percebe na madrugada... Uma cama compartilhada. O bebê entende como uma cama compartilhada no quarto dele. Loucura, né? Loucura. Mas o berço não deu. A menina escalava e queria pular o berço. Daí fomos pra caminha, a coluna da mamãe não aguentou. Também. Mas vou te falar, o Augusto tá em berço e dorme em berço e volta a dormir em berço. É que a gente é primeiro filho, nós estamos aprendendo e é natural, né? Eu também vivi isso com a Helena, também vivo muita coisa com a Helena, né? A Helena foi o meu, como é que diz, o nosso guia, né? Manual. Nosso manual ali, foi nosso laboratório. Foi criado, é verdade. Meu laboratório foi a Helena. Mas é natural no primeiro filho. Porém, no sono existem sim técnicas, existem padrões e existem estudos importantes, sabe? Foi por isso assim que eu entrei nessa, porque eu gosto, né? A gente gosta disso. Eu quero ajudar as mães, porque eu acho assim... Nossa, eu vejo a maternidade como algo tão bom. Eu me realizei, tu sabe o quanto eu mudei a minha vida, né? E eu tô feliz. A gente passa tanto perrengue e assim, ó, eles fazem um sorrisinho. Aí, tipo assim, tu já ganhou o dia. Porque a maternidade é isso, né? E eu defendo muito aquilo, assim, que tem algumas até influenciadoras mesmo que falam sobre isso também, que eu gosto, que eu sigo uma linha parecida, né? Que não existe como tu amar os filhos e não amar a maternidade. Muita gente fala, né? Eu amo meus filhos, mas não amo a maternidade. Mas isso é muito impactante, porque é o processo que te torna mãe. É isso que me amadureceu, é isso que me tornou uma pessoa diferente. O processo faz parte, eu não tenho como excluir isso, sabe? E eu amo tanto tudo isso que eu quero que cada vez mais mães amem também, sabe? Eu quero que elas vivam isso de uma forma mais leve. É o meu propósito, eu acredito que seja, sabe? De que as pessoas tenham filhos, mas de uma forma leve, apesar de não ser romântico. Não, mas tu romantiza a maternidade. Nunca. A maternidade, ela é pesada, ela é desafiadora, ela não é fácil e é isso e é para ser assim. Porque ela é a maior missão do mundo que Deus te dá. Não existe missão maior. Me fala uma, não existe. Presidente dos Estados Unidos não é maior, porque tu tá criando um ser humano, uma alma. Tu pode mudar o mundo, né? Tu tem o poder nas tuas mãos. Que tu vai... não, simplesmente eu vou colocar uma alma no mundo e aquilo vai ser rosas. Não são rosas.
E não é para ser rosa. Só que sim, é transformador. É a oportunidade que Deus te dá de algo pleno, de algo incrível, né, amiga? Só que sim, é difícil. Ela não é para ser fácil. Só que ela pode ser leve. Ela pode te trazer... é dificilmente Olha, muitas mães podem até falar assim, eu tô extremamente exausta. Mas eu não me arrependo de ter meu filho. Não, né, jamais. amiga? Jamais. Tu teria ela 1000 vezes. Eu teria, nossa, inúmeras Acredito que tem mães que não falariam isso, mas quase que unânime, as mães mesmo muito cansadas, naquele dia muito pesado, ainda diria assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi a melhor. Só que mesmo assim, que isso tudo que é desafiador seja algo mais leve também para a mulher, para que a mulher tenha um cuidado para si, né? E consiga ter vida. E o sono é a base, né? Não, essa não. Se a gente ficar tentando, não tem como. A frustração da vida de antes. Não, a vida de uma mãe. Mas é uma outra vida realidade. Boa, né? É uma vida boa, uma vida plena. E que bom que venham cada vez mais ferramentas que possam nos ajudar e facilitar isso. Né? É uma honra te ter aqui. Vou ser, sim, uma das tuas clientes neste produto. Eu preciso muito até hoje, até para daqui uns anos, quem sabe, né, pensar em ter outra. E vou precisar com certeza, Mi. Mi, que dica pontual tu dá e em que momento a gente deve estudar para já ir conscientizando, talvez quem não seja mãe ou tá pensando em ter um segundo, para prevenir esse tipo de situação, esse tipo de desconforto que muitas vezes até pode impactar no relacionamento conjugal e também trazer mais divórcios, que os principais índices de divórcio entre os casais é até os 2 primeiros anos da criança. E tudo se explica através do sono, né? Então, de que forma a gente podia estar ajudando aí para conscientizar essas mamães para que não passem por isso e fortalecer ainda mais os laços familiares? Eu até comento muito no meu Instagram, assim, que uma dica que eu dou, que o item mais importante do enxoval, do que tudo é a informação. Eu acredito, assim, tem muitas mães que se endividam fazendo um quartinho, comprando um berço caro e muitas nem usam e deixam de se informar. Eu diria que é, assim, um dos itens básicos, é a informação. Então, desde a gestação, porque tem o parto, tem a amamentação, que é muito importante, tem o sono do bebê. Tem muitas mães que deixam para estudar só quando o bebê já nasce. Quando o bebê nasce, tu sabes bem, a gente tem muito menos tempo, a vida transforma. Aquela mãe que estudava muito até se frustra porque não consegue mais parar para olhar um livro. Então, pensando nisso até foi criado a Calma Mãe, porque por essa falta de tempo, porque depois que tu tem o bebê, vai surgindo muita demanda. Só que ao mesmo tempo, quando o bebê nasce, existe a prática. Então aquilo que tu estudou, às vezes praticando, se transforma. Que o sono, principalmente, tu começa a querer estudar mais quando tu tá no sufoco, né? Até porque aquilo que tu estudou, vivendo na prática, tu acaba esquece. Então por isso que o guia, eu li 3 livros. O guia de tu ficar ali com algo que tu consiga auxiliar durante o sufoco. Algo mais prático. Mais prático, porque depois que tu vira mãe, tu quer praticidade. Porque tu não tem tanto tempo. Não tem tempo, vamos ser realistas. Não tem tempo, a tua vida vira cuidar do filho. Tu tá preparada para aquilo, porque eu estudei muito, né? Eu gosto de estudar, então quando eu decidi ser mãe, eu estudei. Porque eu pensei assim, não, agora eu vou me dedicar a isso. E daí, tu sabendo que tu não vai ter uma vida como antes, que tu vai passar por essas situações que nem o baby blues, que o meu foi muito forte, que é muito importante para as mães estudarem, que é uma queda hormonal pós-parto. Se a mãe já sabe que ela vai passar por aquilo, ela entende que aquilo não é uma depressão e ela não cai numa depressão, porque daí ela vai se transformando. Por exemplo, quando eu vi que eu estava muito triste, eu fui lá e fiz o meu botox, eu fui lá e comprei roupas que me serviam, porque eu demorei a voltar pro peso, eu me olhava
no espelho triste, não me reconhecendo, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era uma fase, porque eu estudei. Não, porque tu trouxestes para a consciência, tu sabia o porquê verdade. que tu estavas passando por aquilo. Isso. E isso é justamente o projeto que a gente tem da advocacia consciente que traz isso. É para a pessoa entender que ela tá passando por aquilo dali e os reflexos jurídicos que isso vai causar na vida dela. E a gente já tá trazendo essa temática agora para as mamães legal. que estão assistindo esse episódio, não vão ter a desculpa de que não foram avisadas e vem aí um produto muito bom. inovador, prático, o Acalma Mãe. E amiga, isso que tu falaste dos divórcios e que é o que tu trabalha muito, né? É verdade, porque uma mãe que não se cuida, uma mãe que não consegue, né? Que tá exausta, um casamento que não é cuidado e naquele primeiro momento que é só por exaustão, não tá sendo alimentado, né? E o casamento, ele é uma alimentação diária, é um cuidado. E naquele momento ali, e o homem, ele não está preparado que nem nós. Nós passamos uma transformação de 9 meses. O homem não, o homem de repente vira pai. Então é importante, por que é importante a mulher estar bem? Para conscientizar o homem daquilo que ele está vivendo, que essa transformação ele vai ter que aprender. Então, mas o Acalma Mãe também pode ser utilizado por pais, né? na verdade, é pela família, É pela né? família. Não é só para mães, ele é para família. Mas a gente sabe que uma mãe guia uma família, né? Que a mãe, ela é uma cabeça da família. Então, uma mãe bem é uma família bem, né? Mi, especifica para nós, por enquanto, a Acalma Mãe é só sobre o sono ou ainda pode nos ajudar um pouco além ali de outras questões da maternidade? Deixa eu explicar como que ele funciona, né? Porque como hoje ele é muito inovador e é o primeiro no Brasil, tem que ser bem explicado mesmo, né? O que a gente tinha sobre o sono até então? Videoaulas ou livros, né? Seriam os métodos que tu teria hoje para estudar. Tu te demandaria tempo assistindo e às vezes, muitas vezes a gente está com o bebê e nem consegue. E no outro, livros que tu não tem tempo, maçantes normalmente, tá? Eu que estudei muito sei o quanto maçante é o conteúdo sobre o sono e não é prático, porque tu tá ali com a dificuldade, tu tem que ler todo um capítulo, toda uma videoaula. O Acalma Mãe, como que a gente pensou ele? Tem que ser prático e ao mesmo tempo com conteúdos com base, com embasamento científico, que realmente funcionam, mas que também tenham uma técnica que não seja vaga. Tu possa aplicar e também te convença de que tu fazendo aquilo é o certo, porque tu tem que insistir, né? Porque para criar um hábito precisa de um certo tempo tu ali fazendo aquela prática até que ela se torne de fato algo contundente, né? Que se torne uma rotina. Daí o que a gente pensou? Um aplicativo. O aplicativo tu tem que fazer login, senha, entrar num link, então não seria algo prático. O que é mais prático hoje para uma mãe do que um WhatsApp? WhatsApp. Conversar com alguém no WhatsApp. Conversar com outra mãe. Outra mãe. Ele é basicamente um guia, porque ele tem todo o conteúdo base sobre sono a nível mundial, assim. Os melhores conteúdos que são trabalhados nos melhores cursos de sono do mundo, não é só do Brasil. Porque, inclusive, a gente segue a linha da Sociedade de Pediatria Mundial, né? Dos Estados Unidos, do Brasil. Porque tu tem que ter uma base também de algo que é real, né? Não só fontes da minha cabeça, né, amiga? E também as experiências da Michelle no WhatsApp. Tu vai conversar com a Acalma Mãe, que é a Michelle por trás, numa conversa de WhatsApp natural, em que tu vai perguntar sobre o sono do bebê, primeiramente sobre rotinas do sono, retiradas de associações do sono, ritual noturno, como implantar um bom ritual noturno e saltos de desenvolvimento, todo o conteúdo que tu precisa sobre isso, Terrible Two, né, que nós estamos vivendo, das bebezinhas, tudo que impacta o sono até 3 anos de idade, todo o conteúdo através de conversas no WhatsApp. Tu vai colocar tua dúvida lá ou talvez uma situação que tu estejas passando no momento e a ferramenta ela vai te entregar a resposta. Daí tu me responde assim, mas e daí é que vamos fazer uma pesquisa no Google, no ChatGPT? Não, porque ele foi treinado e tem lá, como é que eu posso dizer? Por exemplo, não, é como pesquisar? Não, ali tu vai pesquisar da internet, vago, enfim, ou no Google, ChatGPT, né? Tu pesquisa o que tem na internet, não aquilo.
no Acalma Mãe, tu vai pesquisar e ter respostas com embasamento científico, com a prática, com as minhas experiências. Então, daquilo que é teórico, mas também com a prática de uma mãe que tem 2 bebês diferentes. Então, é algo personalizado com a idade do teu bebê. Exatamente. E é único, exclusivo e inovador. É verdade, isso mesmo. Parabéns pela ação. coisa Estou boa, né? ansiosa para ver, para adquirir e ter esse também. manual prático na minha mão para tentar aplicar com a dona Eva. Vamos lá. Me dá todo o feedback, E eu vou te dar o amiga, feedback, porque vai é você olhar. importante, né? Conta comigo, né? amiga? Ai, Tu sabe muito que eu sou obrigada. influenciadora disso. Muito obrigada pela tua companhia, por esse Obrigada, bate-papo eu adorei. gostoso. Temos inúmeros outros assuntos para Tem falar muita de coisa pra falar. maternidade. Eu poderia ficar aqui a noite toda. Exatamente, mas o sono, enquanto mãe, eu posso dizer assim que, pelo menos pra mim, assim, se eu fosse pegar a maternidade e colocar num pacote, o sono, assim, foi o ponto mais crítico pra mim. O resto, tudo assim, ó, nossa, foi assim, leve, foi natural, com exceção do início lá da amamentação, que também é outro tema importantíssimo, mas o sono e o que impacta também, mesmo com a independência da Eva, esses despertares noturnos impactam diretamente no dia seguinte, né? Em tudo e no todo também, como tu trouxeste a questão do casamento, quanto é importante, quanto também pode enfraquecer um laço familiar, que é a base, né, da criança, é o relacionamento entre o pai e a mãe. E foi uma honra te ter aqui, obrigada, agradeço Obrigada de mesmo. coração Eu as amei, palavras, amei a espero que possa oportunidade. ajudar muitas mamães. E é isso, gente, muito obrigada para quem ficou até o final aqui conosco. Sugestões de conteúdos tal como este sobre maternidade são sempre bem-vindos. Muito obrigada e até o próximo episódio.